criolipólise, duas estratégias importantes para você ter resultados. Falando em criolipólise, hein? É uma das técnicas do momento. Sou o professor Ricardo Ávila, apaixonado por eletroterapia e ensino os profissionais de estética a dominarem redução de gordura localizada com um protocolo individualizado. Eu ensino você, profissional de estética, a como montar os protocolos individualizados com o que você tem, com os recursos que você tem disponíveis, sem ter que ficar comprando equipamentos. Você pode entregar resultados com o que você tem. Então seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Falando nisso, aproveite aqui para dar um like, seguir aqui o canal e vamos de conteúdo. Quando nós falamos em criolipólise, eu preciso entender o seguinte. O objetivo da criolipólise, quando eu faço a técnica, é gerar uma apoptose no tecido adiposo. O que é uma apoptose? É uma morte programada dessa célula de gordura. Então a criolipólise ela induz esse processo de morte da célula de gordura. Porém, nós temos outras estratégias com a criolipólise. A criolipólise ela também gera um processo que nós chamamos de efeito Browne de tecido adiposo. É uma diferenciação do tecido adiposo branco, que é esse que é o mais comum que nós temos, que é um tecido que quanto mais eu tenho, mais mediadores inflamatórios ele secreta. Por isso um paciente com sobrepeso, obesidade, ele é muito inflamado, porque o tecido adiposo branco secreta muitos mediadores inflamatórios. Então a criolipólise ela tem uma capacidade de estimular um processo de diferenciação de tecido adiposo branco para um outro tipo de tecido que nós chamamos de tecido adiposo bege. Quando isso acontece, eu tenho uma melhora do metabolismo do meu paciente. Por quê, Ricardo? O tecido adiposo bege, ele é um tecido que tem muitas mitocôndrias. E por ele ter muitas mitocôndrias, e a mitocôndria é uma organela responsável pela energia celular, né, por essa produção de energia, quanto mais mitocôndrias esse tecido tem, mais consumo de gordura acontece. Como assim, Ricardo? O próprio tecido adiposo consome gordura? Sim. Quando ele é rico em mitocôndrias, ele é rico também em uma proteína chamada UCP1. Essa proteína, que ela está presente em uma maior quantidade no tecido adiposo bege, ela é uma proteína que faz com que, quando é ativada, ela pega a gordura que está dentro da célula, joga para dentro da mitocôndria, que é a nossa usina, para produzir mais energia e gerar calor. A gente chama isso de termogênese adaptativa. Então, o que a criolipólise ela pode fazer? Estimular uma diferenciação do tecido adiposo branco para o tecido adiposo bege. E esse processo leva a um aumento do metabolismo e uma diminuição de gordura no seu paciente. Olha que incrível o poder da criolipólise. Então, não só estimular uma apoptose, mas estimular uma redução de medidas por esse processo de diferenciação de tecido adiposo. Inclusive, diminuir até peso no seu paciente e melhorar alguns outros quadros, como resistência à insulina. Olha que fantástico o poder da criolipólise. E lá atrás, quando a criolipólise chegou aqui no Brasil, lá por volta de 2011, nós profissionais da estética não tínhamos noção do poder da criolipólise. Não tínhamos noção do poder da criolipólise como nós temos hoje. Não tínhamos essas evidências científicas, artigos comprovando para a gente os resultados da criolipólise. E aqui eu quero trazer para você aqui um estado de consciência que para gerar esses resultados requer algumas estratégias importantes, que vão ser duas estratégias que eu vou falar com você aqui. A primeira dessas estratégias é o seguinte: para que eu gere resultado com a criolipólise, eu preciso trabalhar todas as áreas que precisam ser trabalhadas. Quando eu vou trabalhar com a de placas, porque hoje no mercado nós temos a criolipólise de placas e nós temos a criolipólise de sucção. E a criolipólise de placas ganhou muito mercado. Por quê? Facilitou para a gente trabalhar mais áreas em menos tempo. Então a criolipólise de placas, você vai lá, vai colocar essas placas e você deve trabalhar todas as áreas que precisam ser trabalhadas no seu paciente em um dia só. Porque os estudos mostraram para a gente que quanto maior a área que eu trabalho com a criolipólise, melhor vai ser esse efeito Browne de tecido adiposo, ou seja, essa diferenciação de tecido adiposos. Então eu preciso trabalhar uma área grande, né? Toda a área em uma sessão no meu paciente. Por isso hoje nós fazemos a criolipólise, ela demanda um tempo maior.
Porque eu vou colocando as placas na região e eu vou corrigindo a temperatura. O que é corrigir a temperatura, Ricardo? Naquela região que não houve um bom resfriamento, eu vou vir repetindo ou trabalhando algumas áreas que foram as áreas de encontro das manoplas, porque eu preciso trabalhar todas essas áreas. Eu não posso deixar uma área ou outra sem trabalhar, porque senão eu perco a efetividade do meu tratamento. Então, acabei de passar uma sacada aqui, que teve até algumas ramificações, né, na primeira estratégia, que é o quê? Você trabalhar todas as áreas que precisam ser trabalhadas e corrigir essa temperatura. Corrigir a temperatura é muito importante. Ricardo, mas qual é a temperatura que eu devo chegar com a criolipólise? Aí entra a sacada número 2. A temperatura que você vai analisar não é a temperatura que está no visor do equipamento, porque muitas das vezes a temperatura que está no visor do equipamento não é a mesma que está sendo entregue no tecido. E você precisa o quê? Se atentar à temperatura que está sendo entregue no tecido. Qual é essa temperatura? Entre 3 a menos 5 graus. Então, no final aí de 40 minutos de sessão da criolipólise, você vai medir a temperatura, ou antes disso, com 30 minutos, 25 minutos, você pode levantar a placa e medir a temperatura ali com o próprio termômetro, aquele termômetro comum da radiofrequência, você pode utilizar ele, e você vai analisar essa temperatura. Com 25, 30 minutos, já tem que ter chegado uma temperatura entre 3 a menos 5 graus. Se não tiver chegado nessa temperatura, se você planejou fazer uma sessão de 40 minutos, você pode jogar em um tempo maior de 50 minutos, porque você precisa chegar nessa temperatura entre 3 a menos 5 graus no tecido para que você tenha um bom resultado. Não é no visor. Muitas das vezes, alguns equipamentos lá no visor está prometendo que está entregando menos 5, mas lá no tecido não chega a essa temperatura. Então você precisa sempre analisar a temperatura no tecido. Essas foram as duas estratégias que eu passei aqui para você. Mas quando nós analisamos a criolipólise, eu preciso entender também algumas associações que eu posso e que eu não posso fazer. Exemplo, Ricardo, eu posso fazer uma criolipólise, colocar as placas e ao mesmo tempo colocar uma corrente russa, uma corrente alça, uma corrente excitomotora em algumas outras regiões para estimular uma contração muscular? Posso. E devo fazer isso, porque eu estimulo um efeito que nós chamamos de liberação de irisina, que é um hormônio que estimula também essa diferenciação de tecido adiposo que eu falei para você lá no início desse vídeo. Então tá vendo que essas estratégias elas são importantes? Então não é só sair aplicando a criolipólise vendendo áreas. Eu gosto sempre de ensinar dentro do Lipoparme, que é a minha metodologia, que é o meu curso, como você vai utilizar essa criolipólise da melhor forma, que eu chamo de visão 360. A visão 360 é você trabalhar todas essas áreas com associações incríveis, né? Com associações assertivas para resultados incríveis. Exemplo, vão ter pacientes que eu preciso passar na fase 1, que é uma fase de preparação. Aí entre a fase 1 e a fase 2, eu entro com a criolipólise. Depois eu entro na fase 2, que é um pós-crio. E nós temos também a fase 3. Então vão ter pacientes que você vai ter que passar por essas 3 fases e você pode encaixar a criolipólise aí no meio dessas fases. Tanto a fase 1 quanto a fase 2 e fase 3 eu explico no meu curso, que é o Lipoparme, tá? Que é um curso onde eu aprofundo no protocolo individualizado. Inclusive, você que quer entrar na lista de espera para o próximo curso, que é online, lá na descrição aqui desse vídeo você encontra o link para você entrar na lista de espera, que é incrível o Lipoparme, porque eu te ensino todo esse protocolo individualizado para você saber utilizar o recurso que você tem. Não é só uma criolipólise, tá? Não é só a criolipólise que gera resultado. Aqui eu te passei algumas sacadas relacionadas à criolipólise por conta de ser esse vídeo. Mas você pode, com recursos simples, básicos, um simples ultrassom, sabendo trabalhar certinho e entrando na fase 1, 2 e 3, você consegue muito bons resultados aí no seu paciente. Te espero no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e também de seguir aqui o canal. Grande abraço!